graça e a paz, irmãos. Vamos dar continuidade, né? Na uma só carne. Vamos continuar. Essa semana, assim, tocou muito, né? No coração. Eu estou muito emocionada, meus irmãos, é muito difícil. Vamos lá, Espírito Santo, aquela força que eu preciso para continuar. Vem de ti. O coração foi tocado essa semana para falar sobre ele. Para falar sobre o Espírito Santo. E eu quero começar a falar através da fala do apóstolo João. João 14, vamos começar por aqui. Do 15, eu vou ler do 15 ao 26, se os irmãos quiserem acompanhar. Jesus promete o Espírito Santo. Na palavra está escrito: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode perceber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem porque Ele habita com vocês e estará com vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? E Jesus lhe respondeu: se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará. E viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Essa palavra de João, ela vem explicar um pouco, mesmo que o nosso entendimento seja pequeno, ela vem introduzir o que vai acontecer, o que é o Espírito Santo. Talvez eu seja óbvia aqui hoje nas palavras, eu fale coisas que todo mundo já saiba, mas na verdade, essa semente, ela não tem que ser só entendida, ela tem que ser vivida. Ela tem que criar raiz, ela tem que virar semente e ela tem que prosperar. Então a gente precisa de aprofundar um pouco mais no poder, no que é realmente a pessoa do Espírito Santo, como Paulo já falou, que é a terceira pessoa da Trindade. Lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 14, fala o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Então aqui fica muito claro, né? Não resta dúvida do que nós recebemos. O que é ser chamado de filho, né? Qual é a herança que nós recebemos? Será que a gente tem o entendimento do tão grande é isso? Será que a gente consegue entender que filiação é essa? Será que a gente consegue entender a proporção que a Trindade vive em nós? Então hoje a gente vai se apegar um pouco mais na questão do Espírito Santo, porque a gente às vezes negligencia um pouco quando é o fato do entendimento da presença dele na nossa vida. A gente fica glorificando, louvando ao Senhor, a Jesus, e muitas vezes a gente confunde, ou a gente às vezes nem tem entendimento, e é normal isso acontecer, porque é um pouco difícil saber o quão sublime é essa obra. Então quando a gente tem essa revelação, e agora eu clamo ao Senhor para que Ele traga essa revelação
a nossa mente e ao nosso coração, que Ele renove a nossa mente agora em Cristo Jesus para esse entendimento. É muito importante que a gente entenda a força, o poder e a presença que existe em nós através do Espírito Santo. Amém. Lá em Efésios 1, aqui nós vamos entrar realmente na parte mais profunda, vamos chamar assim, que eu acho que a gente precisa aprofundar um pouco na questão do Espírito Santo, para entender esse poder e viver, e passar, e transbordar dele por onde a gente for, né? Em Efésios 1, no verso 13 e 14, fala o seguinte, na verdade, no verso 11 que eu vou começar. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberão o selo do Espírito Santo. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aqui, gente, a gente tem que respirar e dar uma pausa. Quando ele fala do selo, o que é ser selado pelo Espírito, né? Ele habita em nós, ok. Aí vai ter um aprofundamento disso aqui mais pra frente. Mas eu quero que entendam que o penhor, ele significa garantia. Você está garantido por algo. Então, esse selo é uma garantia. Ou seja, aquilo que começou, como disse Paulo lá em Gênesis, que continue até o destino final. A gente sabe qual é o destino final. Todos que experimentaram um novo nascimento, e aqui nós somos testemunhas vivas disso, têm o direito de experimentar a presença do Espírito Santo na própria vida. Olha só, ter o direito, garantia, são palavras muito fortes, mas é isso que Deus propôs para a nossa vida. E é isso que a gente tem que ser capaz de absorver, e é isso que tem que virar semente, e é isso que tem que prosperar. Porque quem não conhece essa verdade, precisa dessa verdade. E Ele conta com todos nós somos embaixadores de Cristo aqui. A gente está aqui para viver o reino na terra. A gente está aqui para lançar semente e para frutificar. E o resultado desses frutos é o que Deus espera de nós, né? Para fechar em 1 Coríntios, que aí eu vou aprofundar um pouco mais no estudo, eu quero só dizer essa palavra também, que ela é bem importante. Em 1 Coríntios 3, 16 e 17, fala o seguinte: quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então aqui a gente entende, também foi cantado no louvor, né, que estamos livres. E é isso que o Espírito Santo proporciona para nós, essa liberdade de sabermos que somos filhos, de estarmos selados com Ele, de termos a garantia que Ele está conosco até o final dos tempos, de saber que estamos daqui para frente munidos de um poder e de uma força que só Deus é capaz de nos dar através do poder de Jesus e do poder do Espírito Santo. Essa é a nossa trindade. Bom, gente, os vislumbres lá do Antigo Testamento, né, que falam da pluralidade do Deus, eles florescem, eles aparecem, realçam muito mais no Novo Testamento, com um quadro completo dessa trindade, no qual a divindade e as personalidades são distintas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Elas interagem numa perfeita igualdade e unidade lá no Novo Testamento. A imagem mais clara dessa distinção e unidade é o próprio batismo de Jesus, em que o Filho é ungido para o ministério público pelo Espírito Santo, que desce na forma de pomba, que o Pai declara lá do céu: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Todas as três pessoas da Trindade estão presentes aqui, no batismo de Jesus, e cada uma está fazendo a sua função. Olha que coisa bonita quando Deus fala, né, que a gente tem que viver em ordem, em disciplina. Desde o início foi assim. O ato do batismo já configura a presença das três unidades, Pai, Filho e Espírito Santo.
Os autores lá do Novo Testamento, eles empregam uma cadência que é trinitária, que é dos três, né? Ao escreverem a obra de Deus. As orações de bênçãos e as descrições dos dons que existem no corpo de Cristo, que somos nós, são trinitárias por natureza. Olha só, quando a gente fala a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Isso não é uma frase de encerramento de culto. Isso vai muito além. Quando você para entender a graça de Jesus, é algo que é de graça e é o que vem para nós, é o que recebemos, mesmo sem merecer, é o que Ele nos oferta. Quando a gente fala no amor de Deus, não é o nosso amor pelo filho, pela mãe, não é esse amor. É aquele amor universal, igual a todos. É uma igualdade aqui, é um amor de um pai soberano. É um amor ágape que a gente precisa aprender. E quando a gente fala da comunhão do Espírito, Ele nos colocou esse Espírito para vivermos em comunhão. Então Ele nos deu graça, Ele nos deu o amor e Ele nos deu a comunhão. E isso é para ser experimentado dia a dia. Isso é o poder de Deus na vida de todos nós. E quando a gente deseja isso para os irmãos, para uma comunidade, para uma pessoa que passa na rua, a gente está desejando o melhor para a vida dela. Ela não precisa de nada. Se ela tiver tudo isso aqui na vida dela, ela não precisa de mais nada. E também na diversidade desses serviços, né? O Senhor é o mesmo. Ele entrega dons e serviços diferentes para cada um de nós que somos o corpo de Cristo, mas Ele é o único Deus. E há na diversidade das realizações, mas o Deus também é quem opera em todos nós. Nada disso aqui nós temos por conta própria, nada disso é para que a gente se vanglorie. Tudo isso é presente de Deus em nossas vidas. E as pessoas da Trindade também estão ligadas na fórmula batismal. No batismo é falado assim, batiza, o próprio João falou, né? A questão do batismo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente recebe a Trindade, a gente recebe a unidade inteira para que seja usada através de nós. As diferenças nas funções também aparecem consistentemente nos testemunhos bíblicos a respeito dos relacionamentos entre Pai, Filho e Espírito Santo. O padrão uniforme da Escritura é que o Pai planeja, dirige e envia. Esse é o nosso Pai maior. O Filho é enviado pelo Pai. Olha como as coisas são distintas e separadas e perfeitas. E o Filho está sujeito à autoridade do Pai. Essa é a lei. Sendo obediente à sua vontade. Começa a refletir, gente, nessa palavra. Se a gente é isso aqui. Se a gente segue essa obediência. Porque a gente está aqui como semelhante de Cristo. A gente é co-herdeiro. A gente quer a parte boa. Será que a gente está fazendo essa parte para com Ele? Tanto o Pai quanto o Filho dirigem e enviam o Espírito Santo. Isso é conversado no céu. Jesus fala com o Pai, está na hora. E o Pai fala, eu entrego em nome de Jesus. Existe um consenso entre as partes, né? Então eles enviam o Espírito Santo, que na verdade vai executar a vontade dos dois. Que é o Espírito Santo, ele está aqui para reger a vontade do Pai e do Filho. Então tem uma ordem, mas tem um amor nessa ordem. Não tem um na frente do outro, tem três juntos, tem uma unidade a ser oferecida. O Pai criou por meio do Filho, né? Porque a obra da redenção já existia antes do mundo. Ele planejou a redenção e enviou o Filho ao mundo. Aí o Filho, o que fez? Obedeceu ao Pai. Inquestionavelmente ele obedeceu ao Pai e executou essa redenção por nós, por todos nós. O Pai não veio para morrer nos nossos pecados, nem o Espírito Santo. Essa era uma atribuição de Jesus, do Filho. O Pai e o Filho enviam o Espírito Santo de um modo novo. Agora já está no consenso dos dois. Após o Pentecostes, vem o Espírito Santo. Estes relacionamentos existem eternamente e constituem a base para as igualdades e diferenças simultâneas nos relacionamentos humanos. Bom, vamos falar um pouquinho agora mais profundo do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Às vezes a gente fica pensando, né? Nossa, aquela emoção que eu sinto.
ai, aquela inspiração, aquela motivação, aquela alegria, não sei, uma coisa diferente. Não, gente, não é uma coisa diferente. O Espírito Santo é uma pessoa plenamente, completamente divina. Ela possui, como Paulo falou, todos os atributos divinos. Ela pertence a uma trindade. O Espírito Santo aplica a obra de Deus Filho. A obra marcante do Espírito Santo é realizar a vontade do Pai e do Filho e relacionar com ambos. Eles vivem em perfeita harmonia. É sincronizado, é um trabalho feito em unidade. A personalidade do Espírito Santo, ele é um ser pessoal, distintos, com características definidas. Ele não é uma mera força impessoal ou uma emanação do poder de Deus. O batismo, quando fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele coloca o Espírito em um plano de igualdade com o Pai e com o Filho, quanto à divindade e à personalidade. Claro que as funções são diferentes, né? Tem muita ordem no céu. A natureza pessoal do Espírito Santo fica evidente no título que ele recebe na palavra de Consolador. Jesus diz que enviará o Consolador e que esse assumirá seu lugar como auxiliador dos seus discípulos. Olha quão grande é a missão e a vontade de Deus na presença do Espírito Santo em nossa vida. Ele vai estar conosco assim como Jesus esteve. Então, mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei a vocês. O Espírito Santo precisa ser pessoal, precisa ser uma pessoa para poder cumprir esse ministério que é muito pessoal. E nisso a gente às vezes fica naquilo, né? Nossa, mas eu queria tanto Jesus aqui comigo. Mas tem um plano maior em cima disso. Tem um plano do Pai, que já desenhou lá atrás e que é muito fundamental, porque agora não mais um Espírito para todos, como era no Antigo Testamento, não mais sacrifícios feitos para se manter a comunhão com Deus. Agora sim, agora a minha presença está. Ele, o Espírito Santo, está para cada um. Eu estou aqui dando na graça a presença dele para a vida de cada um de vocês. E aí a gente entende um pouco as ações pessoais desse Espírito Santo. O Espírito, na verdade, ele faz inúmeras coisas. Eu acho que a gente aqui, por mais capacitado que a gente seja, por mais aptidões e dons que a gente tem, que vem do Senhor, porque nada é nosso, gente, tudo é pela graça, a gente não consegue ter tanta retribuição como o Espírito Santo. Olha só, ele consola, ele ensina, porque só aprendemos porque ele nos dá a capacitação. Ele fala através de nós. Ele toma decisões, quando a gente faz o que Paulo falou, de colocá-lo na frente, de entregar para ele a chave de tudo. Ele se entristece com o pecado. Olha isso, quantas vezes nós estamos entristecendo o Espírito Santo, porque ele tem um sentimento, ele é uma pessoa. Ele prevalece sobre as ações humanas. Quando a gente está firme na rocha, é ele que prevalece nas nossas ações. Ele perscruta, gente, isso é muito forte. Ele perscruta as profundezas de Deus e conhece os pensamentos de Deus. Quem aqui não queria ter uma faísquinha disso na vida? Você já pensou o que é saber o que está dentro da cabeça de Deus? É o Espírito Santo. Ele determina as atribuições dos dons espirituais. Deus criou os dons e deu a ele, distribua. E ele fez isso de uma maneira assim, tão maravilhosa, e a gente fica aqui se rendendo para poder colocar esses dons na prática. Então ele nos deu, a gente tem que entender, a gente tem que receber, mas para isso, cara, que o Paulo falou, tem que ter intimidade. Nada cai do céu por acaso, né? Então ele distribui os dons, ele interpreta. Essa parte que eu acho demais, até a parte que é nossa, que é ir para o joelho e fazer uma oração, ele interpreta e leva a oração humana nossa para o trono do Pai. Olha isso, a gente não está distante, a gente está próximo, mas ele acaba com qualquer limite, ele quebra qualquer distância, porque ele leva, ele conhece o nosso coração e ele leva a nossa oração direto para o Pai. Ele assegura a nós que somos crentes quanto à sua adoção. Ele nos garante que somos filhos, está na palavra, a gente acabou de ler. E ele dá testemunho e glorifica a Cristo. Então, assim, isso aqui é o mínimo que eu posso falar
das ações que o Espírito Santo tem na nossa vida. É importante refletir sobre isso. E vem a parte da divindade, porque se ele é um ser da Trindade, ele é um ser divino. E a divindade do Espírito Santo, quando ele age, na verdade é Deus que está agindo. É porque a ferramenta usada é através do seu Espírito. Jesus ensinou que a regeneração é obra de Deus. Em verdade, lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui, gente, há uma condição. Não é simplesmente nascer de novo. A gente tem que ter o batismo do Espírito Santo, porque a Trindade, ela funciona dessa forma. Então, não entra no reino do Espírito, se não for da água e do Espírito. Lá na palavra diz que o vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. O que Deus diz por meio dos profetas é realizado pela obra do Espírito Santo. Tudo que está, que o entendimento não é claro e que chega até nós, é obra do Espírito Santo. Os atributos divinos do Espírito Santo, ele é eterno, porque ele faz parte da Trindade. Ele é onipresente, onisciente, onipotente e santo. Não podemos esquecer nunca da santidade do Espírito Santo. Quando a gente mente para o Espírito, na verdade a gente está mentindo para Deus. Quem vai sentir, quem vai entender, quem vai revelar isso para nós é o Espírito, mas a gente está mentindo para Deus. A obra do Espírito, vamos falar um pouquinho, o que faz, né? Qual que é essa obra do Espírito? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em natureza, mas eles são distintos nas funções e no relacionamento. As funções distintas, geralmente, o Pai tem desejado, o Filho está executando e o Espírito está aplicando a obra do Filho. Olha como é uma cadeia, uma corrente perfeita, que um planeja, um deseja, né, na verdade, um executa e o outro aplica. É uma trindade feita para nos completar, mesmo que a gente não entenda. É dessa forma que acontece. O Espírito está claramente em ação durante os acontecimentos-chave da história da salvação, incluindo a criação, a encarnação, a ressurreição de Cristo, a regeneração humana, que é a nossa conversão, a inspiração e iluminação da Escritura e a santificação do crente. Em todas essas partes que estão compostas durante toda a Bíblia, é a presença do Espírito Santo que está lá. É Ele que está conseguindo fazer isso tudo acontecer, essa obra divina, o poder, a graça de Jesus, mas a manifestação vem toda através do Espírito Santo. Como que é o papel dele no ministério de Jesus? O Espírito, ele efetuou a encarnação, ele ungiu Jesus no batismo, para que o seu ministério público viesse a acontecer, na hora que a pomba desce, né, que o Pai ali revela publicamente. Ele enche Jesus, enche com seu poder e capacita Jesus durante toda a sua vida terrena. Depois ele ressuscita Jesus dentre os mortos. A presença dele é unânime em todas as situações do ministério de Jesus. O Espírito Santo estava com ele. A obra do Espírito no povo de Deus, em nós. Como que isso tudo aconteceu? A realidade da presença de Deus, ela é trazida para o povo pelo Espírito de Deus. A obra do Espírito é central nas promessas da realidade da nova aliança. A nova aliança, onde a gente trocou o que estava lá no passado e recebemos agora essa aliança de sangue para sempre, com a vinda de Jesus. E acontecerá, depois disso, está na palavra, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Essas promessas são inauguradas lá no Pentecostes, quando o poder do Espírito é derramado sobre todas as nações. Quem nunca, pesquisou, quem nunca foi olhar de perto como que aconteceu o Pentecostes, que bênção, que avivamento que é esse. E ali, gente, é para descortinar, porque aconteceu e é para sempre, perpetua em nós. Então nós temos a mesma garantia do penhor. A gente tem que receber o Pentecostes todos os dias.
a gente tem que estar em aberto para a ação do poder do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo é a principal pessoa da Trindade em ação ao aplicar a consumada obra de Cristo na vida do povo de Deus. É Ele quem desencadeia tudo. O ponto central do livro de Atos, na verdade, são os atos do Espírito. E ele quem capacita os apóstolos a realizarem toda a obra do avanço do reino. Naquela época os apóstolos estavam assim, incrédulos, né? Eles não acreditavam que aquilo ia acontecer. Quando Jesus falou assim, obras maiores vocês farão. E eles não entendiam como. E esse como é o Espírito Santo. Ele vai capacitar essa obra. O poder do Espírito, ele é catalisador da transformação espiritual. Só através dele conseguimos enxergar com os olhos espirituais, sentir o poder de Deus em nossas vidas. A garantia clara de que uma pessoa já passou da morte para a vida acontece quando a obra do Espírito transforma a maneira como essa pessoa vive. Está um pouco dentro do que o Paulo tinha falado aqui, das atitudes, do comportamento, o que vamos fazer, o que vamos ouvir, o que vamos falar, como vamos nos mostrar. Essa transformação, ela está dentro de nós e ela precisa refletir. Mas é refletir quem? A semelhança, que é Jesus. A gente precisa refletir a luz, o sal da vida, aquilo que Jesus plantou em nós. E não o que somos na verdade, porque, como foi falado no louvor, éramos pecadores. Então isso morreu. A nova aliança veio e nos purificou, nos limpou de todo esse mal. E hoje o nosso reflexo é Cristo. Ele marca a vida e o caráter dos crentes de um modo definitivo. Quem recebe o batismo do Espírito Santo, ele realmente é transformado. E o seu caráter tem que mudar. Não tem como se render ao poder do Espírito Santo que está em você. Em Efésios 1,13, ele fala: nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Mas, então nós já temos esse selo, porque a gente creu na redenção de Jesus, e a gente morreu para a vida antiga e nasceu para a nova aliança, que é o que nos foi proposto. E aí, o fruto do Espírito, porque muita gente fala os frutos do Espírito, não é os frutos, é o fruto. Ele é um combo, ele vem inteiro. O fruto do Espírito, ele é repleto dos adjetivos que eu vou falar agora quais são. Todo mundo já sabe, né? Mas eu vou falar. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São 9 que compõem o fruto do Espírito. Ele não vem em um de cada vez. Ele vem transformando e trazendo combo para dentro de cada um de nós. Então, assim, está muito errado quando a gente está, às vezes, na igreja, às vezes abraçando um irmão, e a gente chega em casa e perde a paciência com o filho. Está errado. Então, o fruto do Espírito ainda não habita em mim. Eu preciso reaver o que eu estou fazendo, porque ainda não entrou, ainda não entendi qual que é o meu propósito. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem fraquezas. Umas pessoas são impacientes, umas pessoas são reclamonas, umas pessoas são inquietas, são ansiosas, não têm a paz. Então, gente, quando acontece da gente ser pega, distraída por alguma dessas fraquezas, é hora de pedir: Espírito Santo, me revela, me dê agora o seu fruto do Espírito, me completa naquilo onde sou imperfeito, porque Ele sim é capaz de trazer a paz que excede o entendimento na hora da confusão. Ele vai trazer alegria na hora que o choro está derramado à noite. Ele vem na manhã e derrama essa alegria. Ele é capaz de trazer bondade na hora que o coração está duro e ressecado com alguém. Ele é capaz de ser fiel, de não trair a obra redentora de Cristo a tempo algum. Então, contra essas coisas, não há lei. Temos que estar atentos, vigilantes em relação ao fruto do Espírito. Bom, após essa renovação interior, sabemos agora que alguém que confiou em Cristo se tornou nova criatura. Isso nós sabemos, está na palavra, né? O Espírito Santo traz também junto com isso um entendimento espiritual. A leitura da palavra não é mais a mesma, não são palavras saltadas aos olhos, são revelações entregues na mente, que são palavras que vão fluir no coração e vão criar raízes.
E o Espírito Santo também, além de trazer o entendimento espiritual, ele vai nos convencer do pecado. Sabe aquele pecadinho que só mais uma vez, isso não tem importância, não é bem assim? Não, ele revela, ele vai descortinar. Agora ele realmente te convence do pecado. E com isso ele traz para você a questão do arrependimento genuíno. Ele te traz a entender que aquilo precisa ser retomado naquele minuto, porque aquilo entristece o Espírito Santo. E revela a verdade da palavra. É o que eu falo, gente. Na palavra tem milhares de promessas, mas tem inúmeras revelações. E só aquele que está com o coração aberto para o Espírito consegue abrir e retirar essas chaves. Só que na hora que ele abre e retira essas chaves, é para abrir para o mundo, não é para reter para você. Você traz para dentro, recebe e você logo direciona, seja para quem for. Deus vai te dar as direções para onde levar. Deus vai colocar pessoas ao seu redor em que você vai poder ser o sal da terra naquele momento. E aí ele traz a certeza da salvação, porque quando eu estou com ele por dentro de mim, com a sensação do Espírito, eu tenho a certeza que eu estou salvo, porque eu creio naquele que tudo fez para que eu estivesse aqui. E ele vai capacitar a gente para uma vida santa. Ele vai nos ensinar e nos consolar. Ele vai nos trazer toda a ferramenta, todo o alimento necessário para a gente não desistir e para a gente ter força no momento da dificuldade. Tudo isso é o Espírito Santo que faz por nós. E ele, além de tudo, glorifica a Deus, que é o principal. Porém, quando vier, é falado na palavra, porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Toda. A palavra toda na Bíblia, ela aparece inúmeras vezes. Ela vem significar o complexo, o macro. A gente tem que sair do raso para entender esse todo e começar a viver o todo de Deus. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Olha a humildade, gente, a simplicidade. O Espírito Santo, ele não vai falar por si. Ele é mensageiro do poder do próprio Deus. Então ele vem munido de uma certeza, de uma capacidade de nos trazer o que vai acontecer. Basta termos intimidade com ele, né? Ele me glorificará, Jesus está falando. O Espírito Santo me glorificará, porque ele vai receber do que é meu. Olha a propriedade, meu partilhado com ele. E anunciará isso a vocês. Olha a importância, ele quer que chegue direto, perfeito e incorruptível a nós. Cabe a nós recebermos e não modificarmos e seguirmos nessa palavra. O mais profundo anseio do Espírito é que o Filho seja honrado. É para isso que estamos aqui. Jesus é o foco do ministério do Espírito Santo. E nós, crentes, honramos o Espírito, colocando na dependência do seu auxílio, como honrar a Cristo. Temos que ter a humildade, a simplicidade e a gratidão de recebermos dele o que temos que fazer aqui. É uma receita que não tem erro. A gente recebe do Espírito e reflete na vida. O Espírito Santo trabalha para promover a obra de Cristo. Para quê? Para a glória do Pai. Ele está aqui para isso. E capacita e unge o povo de Deus a fazer o mesmo. Ele nos unge, gente, com o óleo sagrado, todo o nosso ser, para que a gente possa refletir esse amor de Deus e que a gente contamine e contagie todos ao nosso redor. Porque a ideia aqui é glorificar a Deus, a Jesus e a missão do Espírito Santo que habita em nós. Em 2 Coríntios 3,18 fala o seguinte: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como o Senhor que é o Espírito. Olha isso, ele quer que reflitamos a imagem dele. É como se a gente estivesse no espelho e na hora que a gente olhasse, a gente visse Cristo. Você imagina, em cada pessoa que a gente cruzar, a gente vê Cristo? Você já pensou o que seria isso? Que isso é glória em glória, sabe? Isso é o que ele quer. Aliás, eu acho que o avivamento ainda vai demorar um pouco, apesar de estar próximo, por causa disso. Ele quer que todos nós consigamos isso, né? E ele está dando a missão para cada um. Só que vai vir uma parte daqui a pouco que eu vou falar que está atrapalhando um pouco esse processo, né?
O Espírito Santo, ele glorifica a Cristo, pois ele ilumina a Bíblia, ele capacita a pregação do Evangelho. A gente, quando está aqui, ou quando a gente está na escola, ou no trabalho, que a gente dá uma palavra, ou a gente abraça alguém, é ali que ele está presente, né? Essa pregação, isso não vem de nós não temos nenhuma capacidade para isso. Mas quando ele vem, habita em nós e nos usa como instrumento do Senhor, em nome de Jesus, acabou, e aí vem tudo e jorra e transborda. É desse jeito. Então ele nos capacita para a pregação do Evangelho, efetua a regeneração em nós e santifica-nos. Porque a santificação, gente, é um processo. Uma coisa é a gente receber Jesus e ser batizado nas águas. Outra coisa é a gente caminhar buscando a santificação. E a qualquer momento a gente pode perdê-la. Não podemos ficar na zona de conforto, sabe? É o tempo todo orando, o tempo todo vigiando, e o tempo todo baseado na palavra, na obediência. Amém. Isso é muito importante. O Espírito, ele age para promover essa adoração a Cristo, para que as pessoas se tornem semelhantes a Ele. Dessa forma, a santificação flui da salvação, e ambas são realizadas pelo Espírito na vida do crente. Então, assim, a gente não... Porque tem gente que pensa assim: eu me converti, eu reconheci Cristo, eu reconheci a obra da redenção, e hoje eu sou uma nova criatura. Eu mergulhei nas águas, eu estou salvo. Você está salvo. Na palavra fala que basta isso para estar salvo. Salvo é uma coisa, santificado é outra, e glorificado é outra mais além. Então, para a gente santificar, a gente tem que andar na obediência da palavra, e a gente tem que estar atento nas nossas ações. A gente é o espelho de Cristo. E a glorificação dos corpos, mais ainda, uma outra etapa que a gente nem vai aprofundar hoje, que é outro pano para manga, né? E existem umas implicações da obra do Espírito Santo. O objetivo de toda a vida é o quê? Para que a gente está aqui? Conhecer e amar a Deus, e torná-lo conhecido e, consequentemente, glorificado. Torná-lo conhecido é a nossa missão, gente. O que cada um vai fazer com os dons que receberam do Espírito, com as habilidades que Deus favoreceu, a gente não sabe, né? Muitas vezes o lixeiro passando na rua, na hora que ele dá um sorriso para alguém, ele já glorificou a Cristo. Aquela missão é dele, era ele fazer aquilo. Cada um tem a sua, da mais simples a mais nobre. Para Deus é tudo igual. Então a gente precisa entender isso, que a gente tem que levar o nome de Jesus a ser conhecido. Pode ser na fila do supermercado, pode ser no templo, pode ser na maneira que for. Não podemos deixar isso para trás. Esse objetivo é alcançado essencialmente através da obra do Espírito Santo. A gente tem que entregar, como o Paulo bem falou, o Paulo aqui, né? Que a gente tem que acordar e já consagrar aquele dia a Ele, já pedir para Ele que vá na frente, trazendo tudo que a gente tem que viver naquele dia, que Ele coloque as pessoas que vão ter que receber algo dele naquele dia na nossa frente. Então, a obra do Espírito Santo vai estar na obra dele, a leitura da Bíblia, que é fundamental, a participação na igreja, pois vivemos em comunhão, isso também é muito falado na palavra, a comunhão cristã entre os irmãos, as disciplinas espirituais, cada um tem aqui como disciplina aquilo em que Jesus o toca para ser feito, o culto, na verdade o culto e os serviços, eles são apenas uma forma de brincar de igreja. Se todas essas atividades não forem cheias do Espírito e guiadas por Ele, aí não vai adiantar de nada, né? É aquele copo que não está cheio nem vazio, ele está morno. Então a gente precisa do Espírito para viver dia a dia. Por causa da presença do Espírito, os verdadeiros cristãos já não mais são escravos do pecado. Aqui eu quero dar uma pausa e falar. Eu aprendi na minha vida recente, eu não sei se vocês conhecem o Rema, eu formei no ano passado no Rema e aprendi coisas muito poderosas lá. E uma delas é que não somos mais pecadores. Então, quando a gente fala sou pecador, é mentira. Você não é mais pecador. Porque na cruz, e lá em Isaías 53, ele diz que levou embora todas as suas transgressões, seus pecados e suas enfermidades. Ali estão os medos, ali estão todas as nossas sequelas. Cristo levou. A partir do momento que Ele levou e que eu creio na redenção dEle, eu não sou mais pecadora. Eu sou liberta e eu vivo na presença divina. Então é muito importante que a gente não aceite mais ser pecador. É questão que a gente nunca mais vai pecar? Vai.
A gente vai errar de vez em quando? Vai, mas vai ter a correção do Espírito Santo. Ele está aqui para revelar e para a gente já arrepender de coração e já se retratar em Cristo. E com essa prática, a gente vai chegando ao estatuto que Jesus procura em nós, que é de buscar uma perfeição. Perfeitos não seremos, é somente Cristo, mas a gente tem que buscar essa evolução. Então, não mais pecadores, agora sim libertos pelo poder de Jesus na cruz. Aquele que me deu o poder de estar em liberdade com Cristo. Então, é muito importante a gente viver isso. Não estava no meu script de falar isso, mas como o Espírito Santo, ele fala por nós, esse é o recado que eu tenho. Não se levem mais como pecadores, não se sintam mais sob o jugo de uma lei do Antigo Testamento. Não, a cortina foi quebrada. Naquele momento o véu rasgou, acabou, essa distância não existe mais. Hoje estamos próximos do Pai e habitamos com Ele dentro de nós pela pessoa do Espírito Santo. Leva isso para o seu coração, fortalece isso em você, porque Ele quer de você coragem, alegria, e Ele quer de você o reflexo dele. O que Jesus fez aqui? Ficou falando de pecados e julgando pessoas? Não! Ele libertou os cativos, ele trouxe a cura àqueles que precisavam, ele tirou o demônio das pessoas. Então ele veio nos mostrar, e ele disse: obras maiores vocês farão. E a gente tem que tomar posse dessa palavra e entender que através do Espírito Santo que habita em nós, e tudo aquilo que está em promessa na palavra, que somos capazes de fazer o que Jesus fez aqui para a honra e glória dele, não porque somos importantes, porque ele nos permitiu a liberdade de fazer em nome dele. Então isso é muito importante, gente. Bom, então estávamos falando que o objetivo nosso é conhecer a Deus e glorificá-lo. Eu até me perdi um pouquinho, mas isso é muito importante. Por causa então da presença do Espírito, não somos mais escravos do pecado. Parei aqui. Quando o Espírito age, o Evangelho é corajosamente proclamado e o reino de Deus avança. É para isso que estamos aqui. Aquelas voltas em Jericó, é para persistir, é para fazer dentro do sinal, dentro daquilo que ele direciona pelo Espírito Santo na nossa vida, dentro do que está na palavra. A gente precisa conhecer de Gênesis ao Apocalipse, a gente precisa entender aonde que as coisas estão linkadas, o que uma tem a ver com a outra, aonde houve libertação, aonde eu preciso estar com cuidado. É muito importante o conhecimento da palavra. Então, gente, nós passamos por duas experiências distintas. Quando nascemos de novo, todo mundo sabe, o Espírito Santo vem habitar em nós. Ele está dentro de cada um de nós. Façamos agora o que precisa ser feito com isso. Depois que o Espírito Santo já está habitado em nós, dentro de nós, nós somos revestidos do poder. Aí que está. Esse poder é o batismo no Espírito. Tem gente que já passou por ele, tem gente que ainda vai passar. Eu só te peço assim, olhe, peça ao Espírito Santo essa experiência, porque ela vai transformar a sua vida. Porque além dele habitar dentro de você, tem um poder que está sobre você. É onde você faz, glorifica a Deus e onde você transborda para o próximo, que é a obra que Deus espera de nós. Então o Espírito Santo, ele é um só. Mas mesmo o Espírito Santo estando dentro, tem algo a mais que a gente precisa saber. Lá em Atos 1, essa passagem é muito importante. Nós vamos ler de Atos 1, versículo 4. Atos 1, versículo 4, 5 e 8. Vamos lá. Na palavra diz: e, comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E no verso 8 fala: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui em Atos é muito bem dito, gente, para a gente entender esse poder, esse dunamis que chega até nós. Esse é o fogo do Espírito. É esse batismo do Espírito que vai nos trazer o poder emanado de Deus para cada um de nós. E não precisamos ficar com medo, nem precisamos demorar para entender isso, mas precisamos pedir.
precisamos querer, porque é a partir daí que o nosso propósito é revelado. É a partir daí que a gente consegue dar um passo a mais e acrescentar para o reino. Então, esse tempo e sobre são coisas distintas, tá? É muito importante esse entendimento. Em Efésios 4:30 ele fala assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então vamos tomar cuidado, porque muitas vezes a gente está realmente entristecendo o Espírito Santo. Já falamos que ela é a terceira pessoa da Trindade, que é uma pessoa divina e com quem a gente deve andar, conversar e confiar todos os dias. Sabe aquele amigo que está do seu lado, que toda hora que você lembra, você quer ligar, você quer encontrar, você quer ir na casa dele? Esse é o Espírito Santo. Ele é o seu maior amigo, ele é aquela presença contínua na sua vida. Em tudo tem que ser feito com a presença dele. Não retire ele em momento nenhum da sua vida, não esqueça dele em nenhuma parte. Conhecer o Espírito Santo exige muita intimidade. E isso não é automático, isso não acontece por um acaso. É preciso tempo. Hoje, quando eu falo tempo, as pessoas olham para mim e dizem: você está brincando comigo. Eu trabalho 2 horários, eu tenho 4 filhos. Tempo. Precisamos entender que Deus é o dono do tempo. Deus nos guiou para servir a Ele. É o nosso propósito maior. Independente do meu trabalho, dos meus 3 filhos, não importa. Então, esse tempo aqui, eu quero que cada um leve para reflexão para casa. Porque quando eu falo é preciso tempo, não sou eu. O Espírito Santo está gritando em mim: me dá tempo. Eu preciso do seu tempo. Não custa nada, é o seu tempo. Então é preciso ter o tempo, a entrega. Eu tenho que parar, eu tenho que desconectar do mundo. Eu preciso de liberar essa carne para eu poder entregar. Com a pureza de coração, não na correria, não no estresse do dia, não na enxaqueca, não no tumulto, não sem explicação. Eu preciso entregar com a pureza de coração. Então eu preciso, aqui é muito claro, parar, libertar de tudo que me envolve, me entregar com o coração pleno, aberto para a obra do Espírito Santo, para Ele falar comigo. Ele não vai falar de qualquer maneira, gente, não mesmo. Não nos tornamos íntimos do Espírito Santo sem abrir o coração totalmente para Ele. Sabe, às vezes, quando você tem um segredo, alguma coisa, aí você vai procurar aquela pessoa da sua maior confiança, aí você vai lá e debulha tudo, né? Eu falo que às vezes é melhor você fechar a porta do quarto e debulhar com ele. Porque ali não tem julgamento, ali não tem crítica, ali não tem cobrança, ali tem um entendimento maior, um amor sublime, que vai te trazer o que você precisa, consolo, coragem, ali tem tudo. Então você vai com a sua palavra para o seu quarto, não vai falar para o seu amigo mais íntimo, para a sua colega, intimidade, gente, intimidade é uma coisa muito séria, e você tem que saber com quem você está partilhando as suas coisas. A Bíblia diz que o Espírito Santo é sensível. Olha que palavra bonita, sensível. Vem de sensibilidade, vem de sentir, vem de empatia, de colocar no lugar do próximo. Ele se entristece, então ele tem um coração quebrantado. É o que ele quer de nós. Ele se afasta quando a gente insiste em viver na carne. Quem aqui quer se afastar da presença do Espírito, que seja por 1 minuto, gente? Então, assim, na hora que a gente vive essa carne alucinadamente, sabe, que isso toma a nossa consciência, a gente está afastando totalmente o Espírito Santo de nós. Quando a gente deixa o pecado governar nossa mente, sabe aquele pensamento poluído, aquele sentimento impuro, aquela sensação estranha, gente, tem que se afastar da sua mente. Para isso a gente pede um renovo da nossa mente em Cristo Jesus todos os dias. Dessa forma, se a gente agir dessa maneira, a gente apaga a chama que Ele quer acender dentro de nós todo dia. Porque aquela questão da gente manter as velas acesas, a chama acesa, é para que esse Espírito Santo não nos abandone por nem um segundo. E precisa do nosso comportamento para isso. Quantas vezes o Espírito Santo tentou te alertar? Vamos aqui, todo mundo vai refletir agora um pouquinho. Quando você ia fazer algo errado e teve uma vozinha que falou assim: vai por aí não faz isso não, pensa, olha, você vai arrepender. Todo mundo aqui já passou por essa situação. Quando você estava prestes a desistir, você pegou uma coisa muito difícil, era uma prova difícil, era
uma entrevista de emprego, seja o que for. Era uma coisa muito difícil, você estava quase desistindo. Aí veio uma força inexplicável e falou assim: vai que vai dar certo. Não escuta ninguém, só vai. O mar vermelho abriu, passa. Essa voz, esse algo, não é a nossa consciência, gente. Esquece que temos poder, nós não temos. Isso que aconteceu é exatamente uma força inexplicável. É o Espírito Santo que fala suavemente com você, mas ele não vai gritar. Ele vai dizer a você com amor que ele é sensível, lembra? Ele precisa que você esteja sensível a ele. Ele precisa do tempo, do coração quebrantado para ele. E muitas vezes a gente está ocupado demais com os barulhos externos e internos e não estamos ouvindo o falar tranquilo do Espírito Santo, porque o que ele nos causa é paz. E a gente não está acostumado a viver na paz. Então a gente fica cercado de preocupações, que já é uma palavra que fala por si só. Preocupa, tira o nosso foco, né? E muitas vezes 80% inutilmente. Redes sociais, Paulo também citou redes sociais. Como a gente perde tempo, como é inútil. Tem coisa útil? Tem. Podemos falar de Deus pelas redes sociais, mas é o que Paulo falou, vamos saber usar dentro do que agrada ao Senhor. Não vamos perder nosso tempo de bobeira rolando rede social. Opiniões. Olha que isso é muito perigoso. Lembra do segredo contado para o amigo? Lembra do amigo que você não sabe o sentimento que está dentro dele? Se habita o Espírito Santo nele? Cuidado com as opiniões. Você tem o Espírito Santo habitando em você. Ele é o seu conselheiro. Você não precisa buscar em outra fonte. Então, comparações, gente, corram de comparações. Cada ser é único. Deus fez cada um a sua imagem, semelhança e distinto. Para que comparar? Para que olhar o que o outro tem, o que o outro faz? Um é melhor do que o outro? Não existe isso. Somos o corpo de Cristo. Somos os mesmos. Fazemos parte de um corpo único. Então, e a gente esquece. Nessa tribulação toda, a gente esquece que o Espírito Santo está falando com a gente no silêncio. É na hora que eu estou calma, é na hora que eu estou parada, é na hora que eu vou dormir, é na hora que eu estou no meu quarto, é na hora que eu estou diante de uma situação, um problema que vem aquela força para me salvar. Jesus mesmo, a gente sabe do exemplo de Jesus, ele se retirava para orar em lugares desertos. Ele falava com os apóstolos: fiquem aí, eu vou subir e já volto. Ele ia buscar intimidade com o Pai, ele ia se energizar ali da presença do Senhor. Ele não chegava no apóstolo e ia vamos trocar uma ideia, que eu estou passando por isso. Não, essa intimidade era com o Pai. E ele vinha trazendo o Pai para aquele grupo que precisava ser passado. Então, você quer sentir realmente a presença do Espírito Santo? Busque conhecê-lo como pessoa. Converse com ele. Conte os seus medos, suas dúvidas, seus desejos. Peça ao Espírito Santo para te ensinar e te ouvir. E aí você vai surpreender o que ele é capaz de te responder. Aí você vai ter revelação do céu, de verdade. O Espírito Santo é aquele que transforma o impossível em testemunho. A gente está cansado de ouvir testemunho, né? É ele quem convence o coração endurecido. Sabe aquela pessoa que a gente fala assim: não, para esse não dá mais, eu desisto dele? Deus não desistiu. Ele vai trabalhar aquele coração, e na hora que ele quebranta aquele coração mais endurecido, são as maiores obras que vêm daquela pessoa, porque Deus age onde há essa dificuldade, aonde está tudo perdido. É ali que o poder dele se manifesta. Então ele faz isso, ele liberta da culpa. Gente, carregar culpa é uma coisa horrorosa, falta de perdão é uma coisa horrorosa. Ele está aqui para nos libertar disso, por isso somos livres. E ele nos dá coragem para continuar quando tudo parece perdido. Aquela luz no fim do túnel é ele. Quando a gente está lá desesperado, né? Está faltando a comida na mesa, estou desempregado, meu filho está doente, enfim, todos esses momentos. Parece que tudo está... É ali que ele vai sobrevalecer na nossa vida. É ali que o milagre de Deus vai nos honrar. Então a gente tem que persistir. Quando você começa a andar com esse espírito de verdade, algo muda na sua maneira de enxergar as coisas. Os problemas vão continuar existindo, mas você não vai se desesperar. As pessoas ao seu redor, elas começam a olhar para você e acham que a sua vida é perfeita.
mas na verdade é o sentimento, é o Espírito Santo que está transcendendo por você e passando isso para frente. Porque na verdade os seus problemas são simplesmente situações que você sabe vai passar com ele. Não são chamados problemas mais, né? As feridas vão doer? Vão. Mas você não se entrega mais, porque dentro de você há uma paz. E essa paz o mundo não pode roubar de você. Porque essa paz ela existe real na figura da pessoa do Espírito Santo dentro de você. Ela te sustenta. Então não mais medo, não mais preocupação. Deus não nos deu esse espírito de covardia, Ele deu de intrepidez e de coragem. Ele nos quer fortes e corajosos, assim como Josué. É disso que Ele está pedindo para nós. E o Espírito Santo é o nosso guia, nosso conselheiro, nosso melhor amigo. Ele não te acusa, Ele te convence com amor, Ele não te prende, Ele te liberta e Ele não te condena, mas Ele te transforma. Tem algo mais sublime do que isso? Para que nós vamos buscar em outra fonte? O que nos impede agora de conhecer esse Espírito Santo maravilhoso? Primeiro ponto, gente, é a pressa. A pressa, o relacionamento com esse Espírito Santo, ele é constituído de tempo de comunhão. Tempo de comunhão eu considero um tempo de qualidade, né? Ele não se revela a quem só aparece quando precisa de algo. Não tem aquele crente que vive a vida dele como se tudo estivesse bem, ele tem uma Bíblia guardada dentro de casa, na hora do desespero ele fala, Senhor, me ajuda, pelo amor de Deus. Se no dia seguinte não resolveu, ele fala assim, uai, Senhor, o Senhor esqueceu de mim? É bem assim que acontece. E o Espírito Santo, ele quer mais alguém que permaneça nele. Alguém que tem prazer em estar na presença dele dia a dia. Não só compartilhando a aflição, mas compartilhando e tendo a gratidão pelas bênçãos. Porque a gente esquece muito disso também. O Espírito Santo não quer só te dar bênção. Ele quer andar com você. Ele faz parte. Você é um combo. Você e o Espírito Santo andam juntos. Sentir o Espírito Santo é viver com a consciência da sua presença, mesmo em silêncio. A gente não precisa estar orando em línguas, a gente não precisa estar rodopiando, a gente precisa estar sentindo a presença, mesmo que em silêncio, mesmo que dormindo. O Espírito Santo conversa com a gente na noite, na madrugada. Mesmo nas tarefas mais simples do dia a dia, é acordar e dizer ao Espírito Santo, fica comigo, bom dia, e termina dizendo a Ele, obrigada, você não me deixou desistir. Coisa simples, mas que Ele sinta a presença. Igual a gente tem a rotina, acordar, tomar café, depois trabalhar, preparar, almoçar, essa rotina. Ele é a nossa rotina, Ele está na nossa rotina. Aonde formos, Ele está junto, Ele está dentro de nós, né? É Ele que coloca a paz quando a resposta de Deus ainda não chegou. Muito crente não entendeu isso ainda. A resposta de Deus tem o tempo de Deus, não o nosso. E assim, é claro que a gente precisa confiar que aquilo já aconteceu. A cura já foi dada, a libertação já aconteceu. Dentro de nós a gente crê porque somos da fé. A gente sabe que a gente tem que receber antes daquilo acontecer. Na palavra de Jesus fala, benditos aqueles que creram e não viram. E é essa a nossa função. Porque no momento certo, Deus vai dar. Ele vai dar direcionado para cada um. Porque todos nós estamos no radar de Deus todos os dias. Então, não mais a gente pode ficar sem paz por isso. Porque entendemos que cremos. A gente profetiza na nossa vida. Na hora que você abre uma geladeira, ela está vazia, parece loucura, mas você pode profetizar com a geladeira aberta e falar assim, Senhor, eu profetizo em minha vida a abundância, porque não vai faltar comida na sua mesa. Mas isso é a fé. Isso tem que acontecer de dentro de você e é o Espírito Santo que vai te capacitar. Quando você aprende a depender dele, depender do Espírito Santo, algo sobrenatural, eu falo a palavra sobrenatural, eu lembro da pastora Sandra na hora, porque ela é sobrenatural. Te amo, pastora. Quando você aprende a depender dele, algo sobrenatural começa a acontecer. Suas orações têm o poder. Olha que o poder da oração da pastora não é dependendo, não. É muita intimidade com Deus, sabe? Eu aprendo muito com ela. As orações têm o poder, pois Ele intercede por nós. Ele já falou que leva a nossa oração lá no trono do Pai. E lá Ele intercede, porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe quando pedimos de dentro. O Espírito Santo nunca desiste de você. Mesmo quando você cai, mesmo quando se afasta,
Porque o amor do Espírito é paciente, constante e verdadeiro. Então, assim, a gente vacila muito, mas Ele está ali a todo tempo para nos sustentar e nos levantar, e Ele nos dá a mão. Lembra de Pedro, quando vai andar sobre as águas, e que Jesus fala, ele fala, então me chama para caminhar nas águas, ele fala, venha. E ele vai na fé, ele vai acreditando que vai andar, e ele começa a andar. Só que depois ele se distrai, ele se desprende da visão de Jesus, e o que acontece? O mundo em volta, o barulho, o vento, e Pedro começa a cair. Na hora ele entra em desespero, e ele fala assim, Senhor, me ajuda. O que Jesus faz? Estende a sua mão. Então, em todo momento, gente, Ele vai estender a sua mão. Ele está pronto para te resgatar. O amor dele é infinito. Ele não vem apenas para melhorar uma pessoa. O Espírito Santo, ele vem para transformar completamente. E essa transformação é de dentro para fora. A gente não precisa aparentar por fora. Acaba sendo, porque o amor transpassa tanto que a luz de Cristo vai passando entre nós. Mas na verdade é por dentro, porque o Espírito Santo toca no seu coração. E aí eu preciso ir rapidinho lá em Ezequiel. Eu queria que alguém lesse para mim essa passagem, que ela é maravilhosa demais. Ezequiel 36, só o verso 26 e 27. Quem chegar primeiro pode começar. Ezequiel 36, 26 e 27. Eu darei um novo coração, derramarei o Espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com o coração de carne. Olha essa riqueza, gente. Ele vai te dar um novo coração. Você imagina se você passar por um transplante de um novo coração. Só que é um transplante, a gente sai do carnal, né? A gente vai para o espiritual. Você vai receber um coração puro, limpo, redimido pelo sangue do Cordeiro. Você nasce de novo e recebe dentro de você a presença do Espírito, um coração novo, capaz de tudo suportar, capaz de amar infinitamente, capaz de colocar no lugar do próximo, capaz de compaixão, capaz de tudo que é fruto do Espírito. Então Ezequiel, que ele resume assim, acho que muita coisa, essa passagem aqui, ela é um marco na minha vida e eu vivo isso. O fruto do Espírito, ele está em Gálatas, depois para quem quiser aprofundar um pouquinho mais, está em Gálatas 5, 22 e 23, eu já comentei sobre eles. Lá no Rema é interessante, porque eu tive uma aula que chama Frutos do Espírito. E o professor, ele é muito bom, ele chama Felipe, ele é um publicitário, ele domina muito a arte de fazer coisas para Deus através da publicidade, e ele criou uma musiquinha para falar do fruto do Espírito, para que nós, alunos, nunca mais esquecêssemos. Porque quando a gente é criança, lembra que a gente fica aprendendo as musiquinhas para poder aprender algumas coisas? E isso marca muito, a música veio para isso. E ele fez uma musiquinha para revelar para a gente os frutos do Espírito. E nunca mais eu esqueci. Então, assim, são 9, tipo assim, nossa, porque isso é uma coisa que tem que estar vivo na gente todo dia, perguntando, será que eu agi com o fruto do Espírito? Será que eu desagradei o Espírito Santo? E aí, eu vou cantar essa musiquinha, que ela é um segundo, é muito rápida, só para vocês verem como que é fantástico, como é que isso fica encarnado dentro da gente. A musiquinha fala assim: amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade todo dia, bondade, fidelidade e mansidão, domínio próprio estão dentro do meu coração. Depois que eu aprendi isso, gente, todo momento no meu dia a dia, na presença do Espírito Santo, me ensinando cada coisinha do meu dia, na hora que eu realmente falo impaciente com alguém, eu canto a musiquinha na minha mente e já vou lá e me reconheço com Jesus. Então, assim, é muito importante viver na presença do fruto do Espírito, que é isso que Deus espera de nós. É aqui que a gente não desagrada o Espírito Santo, é aqui que o reino começa a florescer através de nós. Então, depois, se alguém quiser, eu tenho essa letrinha, vocês podem aprender, vocês vão decorar como eu e fica tudo muito mais fácil. Então, o Espírito Santo, isso aqui é muito forte. O Espírito Santo não vem só para te dar poder, porque o poder todo mundo quer, né? Mas ele não veio só para isso, não.
Ele veio para te dar caráter. Ele vai cobrar posicionamento de vocês. Ele vai cobrar renúncias de vocês. Ele vai cobrar obediência na palavra de vocês. Então, assim, eu quero o poder, que é aquela frase, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Então, assim, todo mundo quer o poder do Espírito, mas ninguém quer fazer o que precisa para receber. Quer realmente estar com o coração aberto para Ele, é realmente seguir a palavra, obedecer aos estatutos, é isso que o Espírito Santo quer. E ser cheio do Espírito é um estilo de vida, você se transforma, você vira uma pessoa que tem o Espírito. Não é um evento, hoje eu estou cheia e inundada do Espírito. Não, você vive uma vida com a presença do Espírito. É uma escolha diária. Assim como o corpo precisa do alimento constante para sobreviver, a alma precisa da presença do Espírito para continuar firme. Como se encher? Agora que vem a revelação. Como que a gente vai encher do Espírito Santo? Eu começo por onde? Na simplicidade e no poder, que é o que Deus tem. Simplicidade e poder. Primeiro, a oração. Verdadeira, aquela que sai do coração. Aquela, sabe, que você vai no seu secreto. Oração, gente, Ele está presente em toda oração. E Ele falou que onde 2 ou mais estiverem, Ele estaria ali. Então vamos pensar no próximo, vamos nos juntar para levar essa oração a Deus. Segundo, a palavra de Deus. Todo mundo tem acesso à palavra de Deus hoje, agradeçam por isso. Vai chegar o tempo em que isso aqui vai ser raro. A gente não vai ter essa oportunidade. Que isso esteja dentro, enraizado no nosso coração quando esse tempo acontecer. Para que a gente não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Mas que a gente siga no caminho das portas estreitas onde leva Jesus. Outra coisa, a obediência. Aqui cabe a renúncia. Seja feita a sua vontade em minha vida. Obediência é isso, é entregar a Ele. Mesmo que eu não esteja gostando, Senhor, mesmo que não seja da minha mente, me faça viver o seu propósito aqui na terra. Essa é a obediência que Jesus espera de nós. Outra, andar em arrependimento diário. Lembra que eu falei de estar atento nas ações? Quando você se arrepende de verdade, o Espírito Santo faz o quê? Te limpa e te renova na hora, instantaneamente, e recomeça a história. Isso é o quê? Libertação. Se alguém está devendo perdão a alguém, gente, perdoa. O perdão liberta a você. Você não está libertando o próximo, você está tirando você do cativeiro, da prisão. Então tudo isso é muito importante. E para finalizar, né? Oração, palavra de Deus, obediência, andar em arrependimento diário e o louvor sincero. O Espírito Santo, ele age, ele fala, ele cura e renova no meio da adoração. E adoração, gente, tem outra matéria que eu aprendi, que chama vida de louvor. Adoração não é só a música no altar, não é só o louvor. Adoração é todo gesto que eu elevo a Cristo, que eu rendo graças a Ele. Então é meu momento de oração, é o momento de comunhão, é o momento do que eu faço com o meu próximo. Isso é adoração. Isso é colocar Jesus em primeiro plano na minha vida. Isso é glorificar a Deus. Muito legal. O Espírito Santo não busca perfeição, porque nós não somos perfeitos, nenhum de nós é, né? Mas Ele busca disposição. Sabe aqueles que a obra é grande e os ceifeiros são poucos? É a disposição. Ele busca aquele que acorda e fala, Senhor, eis-me aqui. É isso que ele está buscando. Você só precisa dizer, Espírito Santo, fica comigo. Sabe o que vai acontecer? Ele vai ficar. E ele vai agir através de você. Quem tem o Espírito Santo nunca está sozinho. Por isso ele é chamado de Consolador. Outra coisa importantíssima, gente, a gratidão. A gratidão é o combustível que mantém o Espírito Santo dentro de você. Não adianta eu receber todas as unções, eu fazer as coisas e eu não reconhecer que cada coisinha do meu dia que eu tenho que agradecer a Ele, foi Ele que me proporcionou. Ser cheio do Espírito Santo é viver com sensibilidade espiritual, é perceber Deus em cada detalhe, numa conversa, na natureza. Tem hora que a natureza fala tanto comigo, eu não sei com vocês. Tem hora que o barulho de uma gaivota passando, ela me chama tanta atenção, que eu paro e fecho os olhos e vejo Deus me falando assim, esse som é para limpar os seus ouvidos, o que você não precisa mais escutar hoje. A gente sente a presença. Outro dia eu chamei o Paulo, tinha, como é que chama aquele passarinho? Maritaca. Aqueles fios de alta tensão assim, da janela do meu quarto, eu vi uma infinidade, umas 12 maritacas, uma cantoria. Aí o Paulo falou, Vanessa, eles estão celebrando porque o ninho está cheio. Aquilo me deu assim, eu falei, gente, eu não quero parar de ver essa cena, porque era lindo.
E ele falou que era os passarinhos celebrando porque o ninho estava cheio. Tipo assim, os filhotinhos chegaram. Igual hoje nós estamos abençoadas com os nenenzinhos que chegaram. E está todo mundo em festa por causa disso, né? Então, na natureza, no silêncio da madrugada, quem nunca acordou de madrugada, gente? E ali, naquele silêncio, e não teve uma sensação boa de saber que não está só, uma vontade de fazer algo àquela hora, mas assim, não posso, vou atrapalhar os vizinhos, né? Mas uma sensação assim, será que Deus está me chamando para alguma coisa? Então vamos ficar atento, né? Porque Ele está chamando. Talvez seja só para orar ali no seu secreto mesmo. Então, está cheio do Espírito a entender que cada respiração é uma prova da fidelidade dele. Cada dia ele nos convida. E a hora que você acorda, você respira. E aquele ar é ele, dentro de você. É acordar e saber que é um propósito para mais um dia. Eu não vou sair à toa, agora eu vou bater meu ponto, eu vou trabalhar. Não, é mais um dia de propósito na sua vida. Tem um porquê de sair e tem um porquê às vezes de ficar em casa. É ele que sabe, é ele que direciona. Como Paulo falou, já estava escrito lá atrás. Aquele dia já está nas mãos dele. Só me resta entregar e falar, eis-me aqui, que seja feita a tua vontade. E quando o Espírito Santo te enche por completo, o medo perde o poder. Não tem medo, gente. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O desânimo se transforma em esperança. Não tem aquela pessoa que já acorda, nossa, Senhor, me dá força, eu estou cansado. Ele vai te transformar. Pode ser o peso que for, você pode dormir 2 horas por noite, você vai acordar renovado pelo poder do Espírito. Ele vai te dar esperança. E a vida que parecia sem sentido, o que eu vou fazer hoje? Começa a ter direção, porque é Ele que nos conduz. É o Espírito Santo que vai nos levar aonde Deus já programou que nós cheguemos. Ou seja, na plenitude do seu amor, no reflexo da semelhança de Jesus e na eternidade, onde todos vamos ter tudo aqui que nós passamos, essa correria, o estresse, o cansaço, gente, tudo isso vale muito a pena, porque aonde vamos chegar depois, aonde vamos estar na presença do Senhor, vendo face a face a sua luz, vale tudo isso que estamos passando e muito mais. Então que a gente saiba aprender e a viver realmente na presença desse Espírito, que é tudo em nossa vida, e que sempre rendamos a nossa glória e o nosso louvor ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Essa é a obra completa que temos para nós. Senhor, nós queremos te agradecer pelos dízimos e pelas ofertas, Senhor. Recebe com alegria essas ofertas e dízimos, fruto do nosso trabalho e do vosso amor. Que elas sirvam para abençoar a vossa igreja e aqueles que necessitam. Que possamos sempre reconhecer a vossa generosidade em nossas vidas, Pai. Nos capacita para cada vez mais transbordarmos em nome de Jesus na sua casa e por onde formos, Pai. Em nome de Jesus te entregamos esse culto e agradecemos pela tua presença constante na nossa igreja. Amém.